Olá, meu caro cometa da sustentabilidade, tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo. Eu queria conversar com você sobre como montar uma empresa de coleta de lixo, uma empresa de coleta de resíduos sólidos. Será que esse negócio é lucrativo? Será que vale a pena olhar para esse lado aí? Pois bem, eu sou o Gleison, sou especialista em transformar problemas ambientais em negócios lucrativos. E a coleta de lixo é um problema ambiental muito grande, na verdade é uma solução para um problema ambiental muito grande, que é o acúmulo de resíduos, de lixo em pontos que são aí inadequados, como por exemplo as vias públicas e outros locais, terrenos abandonados ou terrenos, sei lá, alguém começa a usar isso e transformar no lixão. Vamos entender. A coleta de lixo, ela é um serviço essencial para qualquer sociedade no mundo. Veja, em uma situação de guerra, por exemplo, digamos assim, uma calamidade, eu estou falando em guerra já para escrachar logo, mas uma situação de calamidade, tudo destruído, você tem que ter pelo menos três coisas aí para que possa sobreviver essa questão, que é, a primeira coisa é a alimentação, claro, ninguém pode viver sem estar devidamente alimentado, ou tendo o mínimo de alimentação, né? A segunda coisa é a saúde, depois de se alimentar você precisa ter saúde. E a terceira coisa é a questão dos resíduos. Tá? Por quê? Se você forma uma sociedade, tá todo mundo ali, está se alimentando, está com saúde, vai produzir resíduos. E esse resíduo, se não for coletado e destinado devidamente, ele vai se acumular ali e isso vai atrair vetores, ratos, urubus, ou sei lá, doenças e, claro, além do mau cheiro e uma série de outras coisas, isso vai ocasionar então no outro problema anterior, que é a questão da saúde e vai prejudicar uma série de coisas, a alimentação, pode contaminar os lençóis freáticos, enfim, o resíduo pode destruir todo o sistema se ele não for coletado e destinado devidamente. Pensando nisso, então essa demanda por empresas de coleta de lixo ela é global. Ela acontece no Brasil, na Alemanha, em Angola, em Portugal, em qualquer país do mundo. É preciso ter empresas responsáveis pela coleta de lixo, coleta de resíduos sólidos. Agora, como é que faz para participar? Como é que funciona esse negócio dessas empresas? Qualquer empresa pode fazer? Bom, para que uma empresa possa prestar esse serviço, você tem que levar em consideração que ela precisa comprovar a destinação do resíduo que ela dá. Por exemplo, imagine que uma empresa coleta o lixo de uma cidade e simplesmente ela se afasta um pouco da cidade e joga no primeiro terreno que ela encontra pela frente. Logicamente que isso daí não é um serviço, digamos assim, um serviço bem prestado. Isso aí é um serviço imprestável, na verdade, né? Porque aí vai acumulando aqueles lixos, aqueles pontos de acúmulo de lixo em outros lugares fora da cidade, o que também não se deseja. Portanto, uma empresa de coleta de lixo ela precisa estar devidamente habilitada, precisa comprovar a destinação que ela vai dar. Ela não precisa necessariamente destinar, ou seja, pegar aquilo ali e fazer alguma coisa, mas ela precisa comprovar a destinação que ela vai dar para o lixo, por uma questão de responsabilidade. Isso muitas vezes não é feito em vários países que não têm uma legislação avançada, mas no caso do Brasil, que já tem legislação, na comunidade europeia, isso daí é comum, tudo bem? Então somente empresas habilitadas, devidamente licenciadas, podem participar do processo de coleta. Agora, como essas empresas ganham dinheiro? Como fazem para ganhar dinheiro? Aí você vai ver o seguinte, como a coleta é um serviço, normalmente o serviço que tem o responsável por isso é o setor público, né? Porque o setor público tem essa responsabilidade com os resíduos domiciliares, com a limpeza urbana, de poda de árvore, grama e tudo mais. Então ele acaba fazendo o quê? Delegando esse serviço para alguma empresa, quando ele não tem a sua própria empresa. E aí, como ele faz isso? Através de processo de licitação. As empresas habilitadas podem, então, participar desse processo de licitação e aí, ganhando, elas vão prestar o serviço. Normalmente, a grande vantagem de fazer para o setor público é que são contratos de longo prazo, às vezes até de 20 anos, ali você com contrato, e normalmente são contratos milionários e, quem sabe, até depender da moeda, contratos até bilionários, tudo bem? Então, vale muito a pena financeiramente. Agora, preste atenção numa coisa, esse setor é estratégico. Imagine que você tem a coleta e é obrigado a dar destinação. E aí imagine que você começa a coletar lixo e reconhecer valor nesse lixo, aí ele passa a ser resíduo e desse resíduo você consegue desenvolver uma cadeia aí de comércio de resíduo, destinação, usinas de reciclagem, tudo isso fica à sua mão. É uma grande oportunidade de iniciar o setor de resíduos sólidos praticamente inteiro, porque se a sua empresa coleta o resíduo, ela pode depois decidir, então,
esse, a partir do momento que eu estou coletando, ele está sobre a minha responsabilidade, eu faço com ele o que quiser. Se eu cumprir a lei, eu posso até reciclar, eu posso fazer alguma coisa. Então, dentro do setor de resíduos sólidos, a coleta é um setor super, super, super estratégico. Mesmo que você tenha uma usina de reciclagem, uma usina de triagem, qualquer coisa assim, você vai depender de quem presta o serviço de coleta. Se há espaço na sua cidade para abrir uma empresa de coleta, então não pense duas vezes, porque com certeza é um setor muito, muito, muito estratégico para se ganhar dinheiro ou para começar qualquer empreendimento na área de resíduos sólidos. Aconselho muito que você pense nessa possibilidade caso na sua cidade ainda tenha. Eu tinha falado no início que também esse setor tem algumas coisas aí que envolvem corrupção e tudo mais. Por que isso acontece? Porque as pessoas têm uma visão muito curta sobre como ganhar dinheiro com resíduos. Aí elas partem para um processo de corrupção. Como é que funciona? Para ganhar a licitação, muitas vezes as empresas oferecem uma certa percentagem do que elas vão receber por mês para os gestores públicos. E aí eles acabam dando um jeito lá de determinada empresa que deu o maior lance, digamos assim, de pagamento de propina, acaba então pagando isso mensalmente para o gestor público. E aí criam-se aquilo que se chama no mundo tal da máfia do lixo, que é quando, sabe, eles vencem de maneira desonesta e aí para pagar propinas e tudo mais. A consequência disso, pessoal, é que como a empresa acaba se sentindo um pouco mais segura dentro desse processo, né, aí acabam não fazendo a destinação ambientalmente adequada, aí acabam tendo uma série de problemas, porque eles sabem que vai receber o dinheiro mesmo não fazendo a coleta, e aí surgem vários e vários problemas. Qual o conselho que eu dou para essas empresas? Eu digo, ó, primeiro, saia dessa situação, que isso daí é terrível. A segunda coisa é aprenda a valorizar aquilo que a maior parte das pessoas chamam de lixo. Entenda que se os catadores vão no lixão pegar material que eles possam revender, é porque algum valor tem aquilo ali. Dê uma olhada novamente no lixão e observe quantas pessoas conseguem se alimentar e viver das riquezas, dos valores que são encontrados nos lixões. Então não pode ser que no lixão não tenha valor nenhum se milhares de pessoas vivem dos materiais que elas encontram naquele lixão. Imagine agora se isso fosse um empreendimento profissional. Pois bem, então entenda isso, entenda que o setor de coleta é estratégico e comece a trabalhar. O que você precisa? Gerenciamento de resíduos sólidos aqui é a palavra mágica, porque você precisa ter noção sobre quantidade, volume, massa de resíduos que são gerados para que você possa comprar os veículos adequados, para que você possa dar destinação ambientalmente adequada para cada tipo de resíduo, respeitando a legislação local. Então você precisa entender sobre gerenciamento. Não é simplesmente comprar o caminhão e achar que está habilitado para fazer, não. Esse caminhão é adequado para esse tipo de coleta? Tudo isso são informações que você precisa ter sobre o gerenciamento de resíduos sólidos, tá? Nós oferecemos hoje o melhor treinamento em gerenciamento de resíduos sólidos que existe no mercado em língua portuguesa, que é o treinamento em gerenciamento de resíduos sólidos oferecido aí através do nosso centro de treinamento Virapuru. Você pode dar uma olhada, nem sempre as matrículas estão abertas, mas ali tem tudo que você precisa saber para montar ou aperfeiçoar o seu empreendimento, começando a partir do gerenciamento de resíduos. O que é gerenciamento de resíduos? Pensa comigo. É você chegar com as empresas, as instituições privadas, ou as públicas ou privadas, e aí você chegar lá, fazer um diagnóstico e depois você montar um plano de ação para fazer a destinação ambientalmente adequada, além de organizar como é que vai funcionar o sistema de coleta e todo o gerenciamento de resíduos daquela empresa. Então você tem essa responsabilidade de destinar. Isso não está longe do seu serviço, que é o serviço de coleta, entende? Tudo se enquadra, tudo se interliga e quando você consegue fazer um gerenciamento de resíduos profissional, você aprende como ganhar dinheiro de fato. Então, dê uma olhada lá, muitos especialistas já estão falando que é o melhor treinamento, acabei me engasgando aqui, esse treinamento é o melhor treinamento do mercado e você não pode perder isso aí, tudo bem? Espero você lá então, para a gente dar sequência nesse trabalho aí, transformar o setor de resíduos naquilo que ele é, um dos setores mais ricos e que podem até mudar o PIB de um país se você entender como isso funciona. Um grande abraço e a gente se vê então aí na próxima.